Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui no primeiro podcast de liderança médica. Quem está falando aqui é Luiz Paulino, sou VP de mobilização da Agetes e um dos hosts de hoje do podcast, do AgetesCast. E estou aqui ao lado do meu grande amigo, o Rian. Fala pessoal, tudo bom? Me chamo Rian, sou diretor de expansão da Agetes Ceará, também sou presidente da empresa Júnior de Medicina Alux Júnior. Hoje a gente está aqui com o nosso convidado mais que especial, Dr. Frederico Arnaud, que é médico pela Universidade Federal do Ceará, anestesiologista pelo Hospital Universitário Walter Cantídio, tem especialização em neurointensivismo pelo Hospital Sírio-Libanês, é mestre em Ciências Médicas pela Universidade de Fortaleza, doutor em Saúde Coletiva pela Universidade de Fortaleza, professor do módulo de Emergências Médicas da Unifor, Universidade de Fortaleza, fundador da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, a Abramed, médico emergencista pela Abramed, é também CEO do Instituto Emergência Brasil, fundador e atual coordenador da residência médica de medicina de emergência no Ceará, também CEO do portal Emergência Já, Amor para Sempre, autor e fundador de obras envolvendo temas como eletrocardiograma, doenças coronarianas, SOS Trauma, dentre outras. Dr. Frederico Arnaud, é um prazer ter o senhor aqui conosco hoje. Saiba que é uma grande honra, né? E ter esse momento aqui para dividir e conversar um pouco da história do senhor. Prazer meu, muito satisfeito, muito alegre poder participar e poder conversar um pouco daquilo que talvez seja a coisa mais importante da minha vida, que é a emergência. E eu gostaria de começar esse podcast dizendo que a AgetesCast é um podcast feito em parceria com o Sindicato dos Médicos e agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente. Para começar, doutor, a gente gostaria de queria perguntar quem é o Dr. Frederico Arnaud, né? E por que medicina de emergência? Ao longo desse currículo gigantesco que o senhor tem, por que o senhor escolheu medicina de emergência? Frederico Arnaud é um cidadão que aos 7 anos de idade, né, disse para os pais que ia fazer medicina. Meu pai era um militar reformado, minha mãe uma funcionária pública, e aos 7 anos tinha decidido, não sei de onde é que eu tirei, talvez porque eu visitava muito hospitais, eu era asmático, e eu vivia no hospital, né, acho que 3 vezes por semana eu ia no hospital tomar aerosol, e era várias crises, então acho que provavelmente nasceu daí essa vontade de ser médico, né? Eu estudei a minha formação mais até como é que a gente chama hoje, o 2º grau. Ensino médio. O ensino médio, numa cidade pequena do interior. Meu pai era paraibano, né, numa cidade chamada Pombal, e eu passei até a 5ª série lá. Depois voltei, eu era daqui, nasci aqui em Fortaleza, aí fui para lá com 5 anos, depois voltei, continuei aqui, fiz o vestibular aqui e passei para medicina. Até hoje, posso dizer para vocês todos, que não houve, talvez comparado só ao nascimento do meu primeiro filho, não houve uma alegria maior do que ter passado no vestibular. Foi assim uma coisa indescritível, né? Eu nunca vou esquecer, eram as 10 horas da noite, eu estava ouvindo o rádio, né? E o cara começou, vamos dar aqui agora o resultado de medicina, né? Aí aí quando o cara chamou meu nome, aí saí correndo no meio da rua, foi uma maior confusão, né? Então foi uma alegria assim, realmente fantástica. Eu talvez só comparo talvez ao nascimento dos filhos, né, que sempre é uma alegria muito grande, mas foi um momento assim importante. Cursei a faculdade toda aqui, né, na nossa Universidade Federal, naquela época só tinha federal, né, não tinha tantas opções como nós temos hoje. Sou de uma família de classe média,
né, para baixo, né, mas nunca passei nenhum tipo de necessidade, não, graças a Deus, sempre tive as coisas que eram precisas, necessárias, nada de luxo, nada de grandes coisas, mas o basal a gente sempre teve, o papai sempre conseguiu nos fornecer isso aí. Fiz a faculdade toda, morava longe, morava em Messejana, né, ia lá para o Paraguaçu, pegava 3 ônibus, pegava de Messejana ao Atapu ali, depois do Atapu até a reitoria, da reitoria pegava outra. Aí eram 3 ônibus, então eu pegava uma carona, às vezes ali na João José Bastos, né, pegava uma carona e tal. Mas também não foi nada sacrificando, não. Foi uma coisa tranquila, né, me adaptei, estudei muito, né, sempre estudei muito. É tanto que você ter uma ideia, eu só vim conhecer a Beira-Mar aqui quando eu passei no vestibular, depois de 18 anos. Não conhecia, né? Eu tinha morado a maior parte do tempo fora também, mas eu cheguei para fazer a 8ª série, né? Fiz a 8ª, primeiro, segundo, terceiro, aqui. Mas eu só fui conhecer a Beira-Mar quando eu tinha 18 anos, que foi quando eu passei no vestibular. Então esse tempo todo, o que é que eu estava fazendo? Estudando. Né? Era estudando. Fui um aluno da média para cima, né? Sempre concorrendo ali com os melhores, né? Tinha as brigas de turma, né? Tinha um melhor de uma turma, um melhor da outra. Eu tinha um colega que hoje é também médico, que a gente ficava brigando, né? Aí eu era o primeiro do semestre, do bimestre, né? Que era bimestre, acho que era, né? A gente fazia prova. Então a faculdade também foi muito tranquila, né? Sem muitas coisas. Uma faculdade pública, com todas as dificuldades que ela tinha, mas que nos forneceu bastante conteúdo, né? Apesar de todas as dificuldades da coisa pública, a Universidade Federal do Ceará ela é extraordinária, ainda hoje, né? Eu acho que ela cresceu e eu parabenizo a todos os seus funcionários, os seus preceptores, os seus médicos, os seus colaboradores, porque é uma entidade que merece o nosso respeito, o nosso carinho. Eu tenho o maior carinho por lá, né? Gosto muito, sempre gostei muito, tenho muitos colegas que continuaram trabalhando lá. Eu, por alguma posição mesmo individual, não fiquei por lá, gostaria de ter ficado, mas tive que ganhar a vida, trabalhar e tal. Eu casei no internato, estava terminando, faltava 6 meses para terminar, e eu casei, né? E aí a gente já tem que pagar as contas e tem que trabalhar demais, aquela coisa toda. Então a faculdade foi muito tranquila. Terminou a faculdade, vem a parte da residência, né? O internato foi um internato muito bom. Eu sempre digo para os meninos jovens hoje houve uma mudança muito grande de como vocês participam das coisas, né? Por exemplo, no meu tempo, essas coisas, né? No meu tempo, nós participávamos de muitos estágios, né? A gente tinha muita coisa, tinha estágio de Prontocar, estágio no São Camilo, estágio no Antônio Prudente, estágio do São José, e a gente participava ativamente, não era observacional. É tanto que a gente saía, né, provavelmente vocês vão me perguntar na frente, a gente saía com menos temor de atuar, porque a gente já tinha visto muita coisa, participado e realmente trabalhado, tratado aquela situação. Hoje há uma dificuldade muito grande, inclusive até no internato mesmo, né, que nós sabemos. Então, houve essa mudança aí de perfil, né? E aí veio a primeira residência de clínica médica. Eu gosto muito, fiz uma residência muito boa, também no Hospital Universitário, né, que eu acho fantástico o Hospital Universitário. O Hospital Universitário é sempre diferente, né? Tem coisas que é só ali que você vai gerenciar, vai ver, vai aprender, muito bom. Depois fiz anestesiologia, também no Hospital Universitário, e eu acho que eu estava me preparando para ser emergencista, né? Porque aí juntou a clínica com a anestesiologia, ia dar um emergencista. Então, assim, até aí fiz as duas residências, muito boas, com profissionais altamente qualificados, staffs realmente que hoje eu tenho o maior carinho, né? Vou citar aqui a doutora Sara na anestesia, tem o doutor Milton Castro lá na gastro, tem o doutor Tavares, que foi meu padrinho de casamento, inclusive, e eu era o pica-fumo dele, né? É outra coisa também que nós não temos mais hoje, é o pica-fumo. Você sabe o que é pica-fumo? Pica-fumo é aquele cara que acompanha o médico
onde ele ia. Então eu dava plantão com o Tavares, doutor Tavares, no Messejana. Então eu ia para lá no plantão dele quinta-noite, passava a noite, toda quinta-noite eu ia lá ficar com ele. Então a gente tinha essa coisa do pica-fumo, hoje também não tem mais, né? Então é isso, foi uma trajetória até aí muito, muito tranquila, com as dificuldades normais de tudo, de qualquer pessoa, nada de extraordinário, nada demais, né? Sempre ali no limite, mas sem grandes dificuldades, não. E doutor, assim, essa trajetória é gigantesca, e quando a gente fala de emergência no Brasil e no mundo, quem sabe, não tem como falar no nome do senhor, né? E como foi essa ideia, de onde surgiu essa ideia de criar a residência? Porque não é uma coisa simples, né? Ninguém sai de casa, vou criar uma residência agora, né? Aí foi legal. É uma história muito interessante, tem muitas... lógico que a gente vai contar tudo aqui que não dá, mas quem quiser ver em detalhes, vai ver outro livro que está lá no Amazon, A História da Medicina e Emergência do Brasil. Eu passei em um concurso público como anestesiologista para o Instituto Zé Frota em 1996. No concurso eu entrei como anestesiologista, e como anestesiologista, lá a gente dividia os ambientes que você ficava. E eu sempre caía na emergência, né? E na emergência eu vi a dificuldade dos profissionais em relação, principalmente, à abordagem das vias aéreas, né? Tem dificuldade de intubar, então sempre chamava os anestesiologistas para fazer a intubação dos pacientes. E aquilo ali me chamou muita atenção e me comoveu. Daí foi que nasceu realmente aquela coisa, não, como é que eu faço para mudar isso aí, para melhorar isso aí, né? A gente não tinha nesse pensamento de uma emergência como uma especialidade, talvez, nesse momento. E aí a gente começou a trabalhar em cima disso aí, foi a primeira coisa. Então eu fiz um projetozinho, eu chegava na sala de parada, tinha pacientes para intubar, lá intubava, mas sempre faltava alguma coisa ali, e aí eu fiz um projeto pequeno para acrescentar bomba de infusão, aquilo, droga que podia ter a mais, não sei o quê, e comecei a me interagir com a direção do hospital. Nesse tempo era o Dr. Romeu Araújo, um grande colega, um grande profissional, que também participou dessa luta com a gente. E aí começou o carinho e a coisa foi crescendo. Um dia à noite lá, a gente conversando com o Dr. Lindenberg Lima, que é outro colega que também participa aí dessa história. Ele disse, rapaz, como é que a gente faz para tentar modificar essa coisa toda aqui? É um negócio tão caótico, mas poderia ser um pouco mais... acho que a emergência sempre é caótica, mas pode ser um caos organizado, um caos sob controle. E aí disse, rapaz, vamos fazer o seguinte, acho que a primeira coisa que tem que fazer é uma sociedade, para que a gente possa discutir isso e tal. Aí está certo, vamos marcar. Aí, conversando uma noite no plantão, disse, vamos marcar logo. Aí marcamos uns 10 dias depois uma reunião, e participou eu, o Dr. Lindenberg, o Dr. Romeu, acho que a esposa dele, a doutora Márcia, e acho que uns 2 colegas, não estou lembrando. E eu fiz um projeto, olha, vamos fazer uma sociedade assim, ia se chamar inclusive só SEME, Sociedade Cearense de Emergências, né? E, por incrível que pareça, nesse momento apareceu um senhor que eu não conhecia, soube que estava vendo essa reunião, apareceu lá, Dr. Henrique Mota, inclusive faleceu em 2018. Dr. Henrique Mota era um traumatologista que foi diretor do hospital do Zé Frota, e ele tinha fundado, disse, olha, esse projeto aí que você está falando eu já fiz, chama-se SOCEMO. Eu fundei isso aqui em 1985. Mas, pelas dificuldades, a gente não deu prosseguimento. E eu estou aqui, eu queria sociedade para sem fazer nada, está aqui, né? Na realidade não era assim, porque ele tinha fundado, mas ainda não tinha oficializado, não tinha CNPJ, para você ter ideia. A conta era usada, era particular, né? Mas ele deu toda a papelada, alguns cursos que ele tinha feito. E aí a gente reanimou, né? Ressuscitou a SOCEMO, isso aí em 97, 98. Nós reativamos essa sociedade, a SOCEMO, que hoje é a Sociedade Cearense de Medicina de Emergência, e daí começamos um trabalho intenso, né, de treinamentos. Para você ter ideia, trouxemos o ACLS para cá, né, já tinha o ATLS, trouxemos o ACLS, o BLS, e aí começamos a fazer, todo mês tinha um curso,
curso de emergência cardiológica, curso de emergência respiratória, curso de não sei o que, curso de que. Foi uma coisa assim, realmente exaustivo. A gente fazia sábado com a SOCEM. A gente ia uma manhã, cada manhã de um mês, de um sábado, a gente ia no hospital. Aí a gente rodou pelos hospitais tudo de Fortaleza para apresentar, para dizer que a emergência tinha que ser melhor, para se organizar, né? E aí a coisa foi crescendo, e foram pessoas mais juntando. E aí a gente foi descobrindo que a emergência era uma especialidade em vários países do mundo, muito diferente do que era aqui, né? Onde qualquer pessoa trabalha na emergência, desde o recém-formado a qualquer outra especialidade, só se você chegar lá e disser que quer trabalhar, você vai conseguir trabalhar ainda hoje, mas a gente fomos procurar, né, essa coisa. E quando foi em 2007, você vê, nós passamos de 96, esse período todinho, fazendo treinamento, né, divulgando emergência. Quando foi 2005, eu viajei, passei um mês em Melbourne, na Austrália, no hospital de trauma, né, o maior hospital de trauma de Alfred, o hospital de trauma lá, onde a gente tive mais esse conhecimento que a emergência tinha um emergencista, existia a especialidade que a gente não conhecia. Aí, a partir daí foi que começou mesmo a gente pensar na especialidade, né? Foi daí que a gente soube, como é isso aí? Não, tem um especialista, é assim. Aí depois vão investigar, isso aí tem mais de 80 países, grandes países, nos Estados Unidos e tal. Já tem esse especialista, é um cara bem treinado, é um cara que ganha bem, inclusive, né? Que está longe da gente aqui. E aí começamos a trabalhar. Quando foi em 2007, eu recebo um telefonema de um cara de Porto Alegre, um colega nosso, me convidando para um congresso, que seria aí o primeiro congresso, assim, entre aspas, o primeiro congresso brasileiro de medicina de emergência. Dr. Fred, e como foi esse primeiro congresso em Gramado? Pois é, esse congresso foi muito interessante. Eu recebi um telefonema de um colega do Rio Grande do Sul. Dr. Fred, queria convidar o senhor para participar aqui de um evento, nós vamos fazer aqui um congresso, tal, sobre emergência, e nós queríamos convidar o senhor para participar. E disse, na hora, rapaz, nós estamos aqui trabalhando assim, acelerado aqui para a emergência aqui do Ceará, então tentando organizar as coisas e tal. Disse, pois o senhor está convidado e tal, me deu o convite. Aí eu disse, rapaz, me diga uma coisa, como é que vocês chegaram no meu nome, né? Aí, olha legal, como é legal, eu gosto de contar isso, que é interessante. Não, é o seguinte, eu estava no congresso em Buenos Aires e eu conheci um australiano, Dr. Peter Cameron, que é um grande expoente lá na medicina de emergência lá na Austrália, e eu fui dizer para ele que só existia emergência no Rio Grande do Sul, né? E minha surpresa, ele disse, não senhor, tem um grupo lá no Brasil que eu sei, lá no Nordeste do Brasil, que está também fazendo um trabalho, tentando movimentar a emergência, né? E aí você vê, né? É um gaúcho em Buenos Aires falando com um australiano para passar para o Ceará. Olha só as conexões aí que foram feitas, né? Eu sei, porque isso era 2007, né? Era 2005 eu tinha passado um mês lá na Austrália e conheci, né, esse cidadão. Inclusive, nessa viagem da Austrália, eu participei do Congresso Australiano de Emergência. Deu só. Você vê, e também não foi. Ele disse, eu vou para a Austrália, quero passar um mês lá, quero estudar inglês e tal. Quando eu marquei a data, foi que eu descobri que ia ter o Congresso de Emergência. Eu fui para o Congresso de Emergência lá, australiano, e participei. E o cara que estava, o médico que estava no hospital comigo, estava no Congresso. Aí, quer dizer, foi assim, as coisas, só coisa boa, né? Muito bem. Então, esse Congresso foi muito importante. Por quê? Porque as pessoas que estavam trabalhando no Brasil para emergência, ninguém se conhecia. Então, tinha um grupo de São Paulo, tinha um grupo de Pernambuco, tinha um grupo de Rio de Janeiro, tinha um grupo do Ceará e tinha um grupo do Rio Grande do Sul. Mas ninguém se conhecia, ninguém sabia. Então, eu não sabia do Rio Grande do Sul, não sabia de São Paulo não sabia de Fortaleza e tal. Então, esse foi um momento muito importante. Inclusive, lá sai a ideia da Abramed, né? Foi lá que a gente discutiu, olha, o que é que a gente tem que fazer, né? No final do congresso, todo mundo se reuniu, né? Vamos fazer o quê? Acho que o próximo passo é fundar uma sociedade brasileira, tal, vamos fundar aí mais na frente, isso era 2007, exato.
eu descobri que tinha residência lá, né? Então ninguém não sabia que existia. Aliás, muita gente não sabia, quase ninguém sabia, nem o pessoal de São Paulo, ninguém sabia que tinha essa residência lá, que era uma residência extraoficial também, né? Mas que foi feita lá pelo Dr. Luiz Alexandre, que foi um grande batalhador nessa luta também, é um cara de destaque nesse processo, e ele fundou lá em 96 a primeira residência de medicina de emergência do Brasil, né? E aí a gente ficou, não, vamos lá. Então eu saí de lá com 2 promessas, né? Eu disse, quando eu chegar em Fortaleza, eu vou fundar uma residência igual a de vocês aqui, e também eu vou fazer o 2º Congresso Brasileiro de Medicina de Emergência. Ah, tá certo, vai, então bora. Aí cheguei aqui, foi uma confusão, fui atrás, fiz um projeto, apresentei para o secretário de Saúde do Estado, o Dr. João Ananias, a quem sempre eu homenageio, que foi uma pessoa muito importante nessa criação. E eu apresentei para o doutor João, disse, João, tem esse médico aqui, já pensou como é que tivesse, cada cidade do interior tivesse um médico desse? Olha o número de transferências como ia ser menor, como se fosse transferir com mais segurança. Eu disse, não, pode fazer aí, vai fazendo aí. Aí eu fiz um projetozinho, tudinho, apresentei para ele. Pois é, agora vamos criar, como é que faz? Não, vamos chamar aqui o pessoal da escola, como é que faz essa residência? Ah, não podia nem chamar de residência, porque quando você diz residência médica, tem uma lei federal que você só pode chamar residência médica se for vinculada ao MEC. Como não existia especialidade, não podia existir a residência, não existia especialidade, então ficou essa briga, né? Não tem especialidade porque não tem, a residência não tem residência porque não tem especialidade, né? Aí eles quebraram, né? Isso aí porque criaram a residência, quer dizer, a gente teve um centro de treinamento antes de ter a especialidade. E aí eu disse, não, pois vamos. Aí foi reunir aqui várias pessoas da secretaria. Quem é que paga? Não, quem paga, o Estado vai pagar. Inclusive era pago dobrado, né? A gente conseguiu que fosse dobrado. Era 2 vezes a bolsa natural. Porque muitas das residências, às vezes as pessoas nem sabem, não são pagas pelo MEC, é paga pelo Estado, paga pela prefeitura. E essas foram pagas pelo Estado. O doutor João Ananias aceitou e bancou. E aí a gente inaugurou, né, chamando mesmo de residência médica, foi ameaçado, o pessoal lá de Brasília estava na mesa assim uma vez, e ligou um cara lá do MEC, né, dizendo que tinha tido uma denúncia, que existia uma residência irregular aí no hospital HGF, e que ele teria que fechar essa residência, porque se ele não fechasse, ele vinha aqui e fecharia todas as outras residências. Aí o doutor João deu tapa assim na mesa, pai, quero ver quem que vem fechar a residência aqui. Até hoje esse cara não apareceu. Não aconteceu nada, deve ter vindo montado uma tartaruga, que até hoje ele não apareceu. E aí a gente começou, né? Fizemos a primeira turma em 2008. 2008 nós fundamos a residência aqui, fundamos a Abramed lá em Porto Alegre, tá? outra história também. Eu estava aqui, o João Luiz Alexandre me ligou na terça-feira. Rapaz, nós vamos fundar a Abramed aqui. Quer vir para cá? Eu disse, vamos aí fundar. Aí lá no Hospital HPS, uma tarde de quinta-feira, reunimos lá e fizemos a ata, aquele negócio todo, e fundamos a Abramed lá no HPS em Porto Alegre. E fundamos aqui a residência, que foi a primeira turma em 2008. E então nós vamos fazer 17 anos. O próximo ano vai ser o ano da maioridade. 18 anos já estão com quantas turmas? Um monte de turma aí. 15ª, eu acho, se não me engano assim. Acho que foi a 15ª turma já aí colocada no mercado. Então é uma das residências e especialidades mais novas atualmente no Brasil, né? Sim, aí vamos chegar lá na coisa. Então foi esse movimento todo, tanto do Rio Grande do Sul como do Ceará, de São Paulo e tal, começa a parte mais oficial, que é o quê? É quando as entidades oficiais, né, como o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira, a AMB, já chama a gente, né, nessa época eu era o presidente da Abramed Nacional, para conversar sobre essa perspectiva a gente fez uma carta, né, fizemos uma carta solicitando essa discussão, mandando para a AMB. Então começa uma discussão
se a emergência deve ser uma especialidade ou não. Aí vem a grande discussão, porque existia um grupo, né, que era contrária a esse... Um grupo não, existia duas, três pessoas. Um é o presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, e que era um senhor muito poderoso na época, né? E era contra, ele foi contra como a criação da terapia intensiva, aquela coisa de dizer, não precisa de intensivista para terapia intensiva, a mesma coisa que dizia, não precisa de ter emergencista, isso aí são os clínicos que devem fazer. Graças a Deus ele perdeu as duas lutas, a gente conquistou, junto à AMB, junto ao Conselho Federal, a criação da especialidade. Só o CFM fez 3 eventos nacionais para discutir isso aí, né? Teve o primeiro, teve o segundo, terceiro. Eu chamo muita atenção do segundo, porque foi no segundo que, no primeiro saiu a seguinte orientação. Bom, vocês que são aí a favor, vão preparar um documento, um dossiê, explicando por que tal, por que vocês acham que a medicina de emergência deve ser uma especialidade. O outro grupo vai fazer o contrário, e vocês vão fazer uma apresentação aqui para todo o Brasil, todos os representantes do Brasil, para você apresentar e dizer por quê, e a gente discutir. E aí eu tive o privilégio histórico de ser o presidente na época e fazer essa defesa, né? Era a pergunta, o slide era assim, por que sou a favor? E o outro colega ia dizer por que sou contra, né? Então eu fui lá, subi e tal, na plenária, defendi, apresentei todos os dados, por que a medicina de emergência é importante, porque é importante para o sistema de saúde, não é só para o médico a criação, ela é importante. Em todo o país onde ela foi criada, foi visto que ela é importante para o sistema de saúde, não é só a especialidade, para o sistema de saúde, para o profissional e principalmente para a população. Então tem dados de diminuição de mortalidade, de melhoria de fluxo, né, de organização do departamento de emergência. Então tem vários dados importantes na literatura que você pode ver dizendo por que a medicina de emergência teria que ser uma especialidade, que naquele momento eram mais de 80 países que tinham isso aí. Aí, pela primeira vez, acho que vencemos o debate, porque o colega, na realidade, quando a gente pensou na expressão mais brincalhona, amarelou, né? Ele, na realidade, eu não tenho nada contra, eu tenho algumas preocupações. Essa preocupação que você tem, eu também tenho. Como é que vai ser a vida desse cara depois, em quanto tempo, babá. Não, mas isso aí, essas preocupações nós temos também. E aí o Conselho Federal lançou uma nota escrita dizendo que apoiava a medicina de emergência como especialidade e que dava sugestão para as outras entidades que também apoiassem. Então aí a gente ganhou aí 80% do jogo. Porque é o seguinte, para você criar uma especialidade no Brasil, existe uma instituição chamada Comissão Mista de Especialidades, que são 6 componentes, 2 do Conselho Nacional de Residência, 2 da AMB e 2 do Conselho. Então 2 nós já tínhamos ganho. Né? E ele tinha mandado a carta para os outros 2, né, para as outras 2 instituições, sugerindo que também apoiasse, porque achava que aquilo ali realmente era lícito, era correto a gente mudar um pouco esse caos que estava na emergência. É óbvio que o caos da emergência ele não vai mudar tudo por causa do profissional, mas precisava ter um ponto de partida. E o ponto de partida a gente achava que era ter alguém que assumisse o compromisso com aquele ambiente de modificações. Então, a gente achava que a emergência tem que ter um dono, né? Se a gente tem profissionais que são transeuntes, vai lá dar um plantão e nunca mais volta, dá 2, ninguém sabe quem é, vai, sai. Quer dizer, não tinha uma pessoa que, bom, isso aqui é meu, eu vou trabalhar provavelmente meus 20 anos aqui. Então, a ideia de modificar, de melhorar, de qualificar, vai ficar mais forte, mais enfática, né? E aí soltou essa nota. Em seguida, isso daí em 2010, em 2011, fizeram outro evento nacional, que isso eu vou mandar uma fita, né? Porque não tem mal o que eu falar, falei exaustivamente, né? Mas a emergência é importante, por isso. O emergencista é aquele profissional que vai tratar das doenças agudas e graves que leva a pessoa a morrer, mas
fizeram. E aí começou, né, veio uma pressão até das outras sociedades também, porque medicina de emergência não é especialidade, se apresenta uma complexidade tão grande, né, tão importante para todos nós da sociedade civil, né. É muito triste quando você vai a uma emergência e não é bem atendido, né? Você vai na emergência e é inseguro, não sabe se aquele profissional que está lá é um cara competente, tem as competências para tratar aquela patologia que muitas vezes é tempo independente. Às vezes são patologias que precisam de minutos para você resolver o caso ou a coisa vai complicar, né? Eu falo sempre do infarto. 50% dos infartos morrem antes de chegar no hospital. Então o cara que chega no hospital já sobreviveu, já é um sobrevivente, né? Então precisa você atuar, quer dizer, você tem que fazer logo as coisas ali rápido e tomar decisões, né, como AVC, como infarto, como sepsis, tantas patologias que têm alto grau de mortalidade, que precisa de uma pessoa que esteja apta a tratar aquilo ali com rapidez e eficiência. Então, aí teve o terceiro, e aí a gente estava aguardando, né? Começou a haver pressão, saiu notinhas nos jornais de sociedade, medicina de emergência não é especialidade, vai ou não vai ser, vai, aquele negócio todo. Por nossa surpresa, eu sempre acreditei que a medicina de emergência seria uma especialidade, eu sempre dizia isso. Não há dúvida que a medicina de emergência vai se tornar uma especialidade. Eu não sei quando, né? Porque existia toda essa conjuntura, esses ambientes contrários, né? Mas que ela vai. E ela veio talvez até antes do tempo que a gente achava que até que ia demorar mais, né? E aí quando foi em 2015, setembro de 2015, me liga o Canelas, é o nome do repórter, é Canelas, né? Um repórter do Fantástico, estou lembrando aqui como é o nome dele, e diz, olha, nós vamos filmar aí, nós queremos fazer temos uma pauta aqui, que é medicina de emergência, e a gente está querendo ir aí em Fortaleza fazer umas filmagens e tal. Aí eu disse, claro, pode vir, né? Pode vir, venha que a gente faz aqui. Na realidade, assim, parece pra gente que já sabiam que a coisa ia andar, né? E a gente mesmo não sabia. Aí, tá bem, venha. Aí veio, né? Foi aquele vídeo que tem, vocês podem ver aí no Google, né? Médicos emergencistas do Brasil. Foi 15 minutos de fantásticos, foi um presente de Deus, né? 15 minutos, 16 minutos num programa de maior audiência, da maior televisão do Brasil. Né? Então foi 15 minutos lá de fantástico. Aí a gente foi gravamos no José Frota, vocês podem ver as imagens lá, mostrando, e ele mostrando como é que era, e aí aparecia o presidente do conselho falando, dizendo que a emergência era essa esculhambação mesmo, e que a gente precisava mudar isso, que ia mudar, as pessoas morriam por falta de um atendimento adequado, e rapaz, aí foi fantástico, realmente, foi um momento muito legal, isso em setembro, né? Por isso que o dia da emergência brasileira é 15 de setembro, foi o dia que foi anunciada, né? Não foi nem oficializada, foi anunciada. Quando é no próximo mês, eles anunciam, né, que a medicina de emergência ia se tornar a mais nova especialidade do Brasil. Aí foi festa grande, né? Foi uma alegria muito grande, foi uma luta assim, de quase 15 anos e nós comemoramos bastante. Porém, tinha outro desafio muito grande. Não sei se vocês souberam, mas a partir do momento em que as instituições reconheceram a especialidade, o grupo que foi contrário durante todo esse tempo, não tivesse esse grupo contrário, talvez a gente tivesse ganho essa história há 10 anos antes, né? Mas eles conseguiram prolongar. O grupo que foi contra e achava que não era necessária a medicina de emergência ser uma especialidade, queria agora assumir o comando desse processo, né? E quem assume o comando é uma sociedade. As sociedades são que certificam as pessoas, né? E aí tinha duas sociedades, uma que era a favor, outra que era contra. Só que agora a que era contra também queria. Aí foi outra luta, porque a gente tinha que a AMB escolher
quem é que vai comandar, não pode ter duas. Né? Não queria, pelos processos lá não pode ter duas, tem que ser uma, só uma pode certificar. E aí começou uma luta de novo, porque como é que seria o processo? Aí a MB disse o seguinte, então nós vamos soltar um edital, as duas associações se inscrevem, fazem um dossiê e fazem uma apresentação aqui para todas as sociedades do Brasil, que na época era 53, 54 sociedades. Aí foi lá, nesse momento já era o Dr. Luiz Alexandre, eu fui o próximo presidente da Abramed, fez a apresentação e tal, muito boa, e depois ia ter uma votação. Todos os presidentes de sociedades, né, ia ter uma votação. Aí você imagina, você explicar todo esse processo para o presidente da Associação de Genética, Patologia, né? Quer dizer, essas coisas distantes, né, para você explicar que havia um conflito, né, entre duas sociedades, que a sociedade Abramed, a Associação Brasileira, foi a que lutou para que ela se tornasse uma especialidade, a outra foi contra, né, e agora queria participar desse evento, foi, vamos votar. Graças a Deus, mais uma vez, nós ganhamos, né, por um voto de diferença, um estresse danado, né, e pronto, aí nós realmente tivemos as duas grandes vitórias, Medicina Emergência como uma especialidade e a Abramed como a associação que vai comandar daqui para frente, lá para frente, até hoje, os caminhos, né, da medicina de emergência no Brasil. Dr. Fred, e como é a diferença entre a Abramed, que a gente acabou de comentar, a Semerge, né, uma das cooperativas daqui do Ceará, e a Socemo? São coisas interrelacionadas, né? A Abramed é a Associação Brasileira, aquela que representa a emergência em termos nacionais. Toda associação nacional, ela tem as suas regionais, certo? Então, a Sociedade de Cardiologia, tem a cardiologia aqui tem a pneumologia, tem a clínica, tem... E a Socemo é o quê? A Socemo é a representante local da Abramed, seria a Abramed regional. Então, ela é uma associação de caráter regional, ou seja, do Ceará, e que se liga à nacional, faz um vínculo, se assina um contrato, inclusive, né, com a nacional para ser a representante daquela nacional aqui no estado do Ceará, como tem no Maranhão, como tem em cada estado, tem a sua regional. A Semerge, ela nasceu também do pensamento em termos de remuneração. Você tem ideia, quando nós começamos, a Semerge fez agora, o ano passado, 25 anos. Naquele tempo, quando nós fizemos a Semerge, fundamos a Semerge, você tinha plantão de R$90 lá no Hospital Messejana, você tem ideia. E era totalmente avulso, né? E como a gente começou esse processo de formar esse profissional, também a gente pensou de uma maneira, na realidade, assim, o pensamento era o quê? Era ter uma fonte para ajudar a sociedade. Que tem isso, todas as sociedades assim, tem a cooperativa, a anestesiologia, tem a SAEC, que é a sociedade, e tem a Copanest, que é a cooperativa. O que é que a cooperativa faz? A sociedade não tem dinheiro, ela ganha anual uma inscrição do seu, então ela é um dinheiro fixo lá no final do ano, então ela não tem dinheiro para fazer muita coisa. O que é que faz? Faz a cooperativa que tem dinheiro, que ganha, né, a sua taxa de administração para se manter e para gerenciar tudo ali. Então ela ajuda muito a sociedade. Então a Semerge fez isso, né, durante muitos anos com a Abramed regional, que é a Socemo. Né? Hoje a Semerge ela não é mais uma emergência de especialidade, uma cooperativa de especialidade, ela é multiespecial, né? Muitas especialidades hoje. Então você tem cardiologista, você tem pneumologista, você tem endocrinologista, estão fornecendo isso aí. Ela foi muito importante durante esse tempo todo nessa luta que a gente relatou toda aqui. Ela ajudou bastante a divulgar, né? Me ajudou, custeou, por exemplo, passagem que eu tinha que ir lá no fórum do conselho, às vezes não, acho que nunca pagou não, quem pagava, a gente tinha que arranjar patrocinador aqui, ou tirava do bolso, né? Mas a gente não deixava de ir. Então a Semerge foi muito importante nesse período. Então a Semerge é a cooperativa. São médicos hoje de várias especialidades que entram no sistema cooperativista para ter acesso
a vários campos de trabalho, né? Por exemplo, a CEMED hoje está no JF, está no Messejana, está no HGF, está no Hospital Novo da UES, né? E vários outros ambientes onde precisa haver uma contratação. Então, quando a gente pensa em cooperativa, pensa mais no sistema de trabalho, né? Quando você pensa em sociedade, você pensa na formação. Então, tem esse direcionamento. Você pensa em cooperativa é o quê? Apesar que a cooperativa também participa da sua formação, mas ela é mais direcionada ao trabalho médico. E a associação é mais da especialização, do treinamento, da certificação daquele profissional. E, doutor, assim, quando a gente escuta, né, essa história da medicina de emergência, a gente vê que a construção dela, tem muita referência de outros lugares, tanto de regiões do Brasil quanto fora do Brasil, né, como o senhor comentou, a Austrália. Mas chegou um certo ponto que a gente percebe que a medicina de emergência aqui no Ceará, ele se tornou referência pelo mundo afora, né? Inclusive, o senhor teve a experiência, não foi isso, de participar da expedição do Haiti, né, daquela catástrofe que teve na época. Então, o senhor, inclusive, foi um dos únicos cearenses, eu acredito, a participar por essa experiência. E como o senhor viu a realidade ali, da emergência funcionando lá no Haiti? Foi um momento muito importante, né? Foi um momento de muito aprendizado. É um momento único, né? Eu acho que eu não vou mais participar de... O pessoal não queria que eu fosse, né? Família e tal. Realmente, quando você pensa retrospectivamente, você vê que é meio loucura, né? Você vai se mandar lá. E por incrível que pareça, eu viajei no dia do meu aniversário. Né? A gente pegou o navio aqui em Fortaleza, exatamente no dia 29 de janeiro, eu embarquei, era o dia do meu aniversário. Eu fiz o aniversário dentro do navio. E, na realidade, eu fui... Eu não gosto de dizer isso não, mas eu fui para o Haiti, além da solidariedade com o povo, mas eu também queria divulgar a emergência. Né? Então, saí aí nas mídias, emergencista vai lá para o Haiti e tal. Eu queria fazer essa propaganda, né, de mostrar que é um cara solidário, né, que o emergencista é uma pessoa solidária, é uma pessoa que está preocupada. E foi assim, muito bom. O Haiti é um povo extremamente sofrido, ainda vem mais os terremotos, e é terremoto todo dia lá tem todo dia a terra treme, a gente conversando com as pessoas lá, eu tô aqui todo dia treme isso aqui e tal. Tinha um comandante lá que ele disse que ele dormia com a porta aberta, ele dormia aqui, a rede, ele dormia de rede, ficava deitado e essa porta aí ficava aberta, porque na hora que tremia ele corria, porque podia cair, né? A primeira que chegou lá foi um hospital da Marinha, se eu não me engano, imediatamente, porque isso aí já fazia um mês. Quando eu fui no dia 29 já era um mês. A gente, na realidade, ia atender as cirurgias recorrentes, né? Porque muitos pacientes tiveram que fazer 2, 3, 4 cirurgias. E a primeira chegou lá, acho que foi o hospital de campanha da Marinha, que realmente atuou assim de forma eficiente. Foi várias cirurgias. Eu fui a sala de cirurgia, é o acampamento, né? Com aqueles panos, e o carrinho de anestesia ali, as mesas cirúrgicas, negócio de guerra mesmo, que você vê aí nos filmes, era aquilo mesmo, né? E, rapaz, os caras traziam os caras nos carrinhos de mão, jogavam nas calçadas, andava nas ruas, cheio de mortos na rua, né? Foi um momento, para aquela população, muito, muito incrível, e para a gente que foi lá depois, nesse momento, foi também muito interessante. Pra você ter uma ideia da eficiência e do treinamento das pessoas, a gente, nesse navio, tinha UTI, tinha centro cirúrgico, tinha ultrassom, tinha tomografia, um negócio melhor do que vários hospitais daqui. E a gente foi operar, o cara vinha de helicóptero, baixava no navio, ia para o centro cirúrgico, a gente ia, por exemplo, um paciente a gente foi operar no centro cirúrgico, aí um braço aqui todo enfaixado, aí o cara ia operar o braço. Aí nós entubamos, começou a anestesia, o traumatologista abriu-se, mas aqui não dá para fazer nada, tem que amputar. Eita, tem que amputar o coração bem aqui. Aí, e agora? Não, agora tem que acordar o cara, levar para a UTI, deixar ele acordar, deixar ele estar consciente, para ele assinar o termo, se ele concordar, para a gente tirar o braço. Aí a gente levou o cara para a UTI, depois o cara acordou, aí a
tinha um psicólogo, a psicóloga foi lá e conversar com o cara, depois ele assinou para poder tirar. Você vê que é uma coisa séria, né? Interessante. Aí outras coisas, né? Outros pacientes desse tipo aí. Mas foi uma experiência muito boa. Eu acho que também divulgou a emergência, eu acho, né? Foi dar aquele enfoque, a gente sai no jornal aqui, Jornal Nacional, aquela coisa toda. E aí foi muito importante, foi um momento de guerra mesmo. E, doutor Fred, como é que o senhor vê a emergência daqui para frente como uma especialidade, né? Que já tem alguns anos atuando no mercado, e como o senhor vê também essa parte mais do mercado, da formação, para o médico emergencista, né? Quais as perspectivas, né? E quais as vantagens da especialidade para quem pensa em fazer e está aqui assistindo a gente nesse momento? Primeiro, para fazer emergência, tem que ter vocação. Não adianta você não gostar, porque nós temos uma percepção tradicional do ruim quanto é o plantão. Você vê e fala, plantão é cansativo, eu estou morrendo e não sei o quê. Isso vai mudar. Mudar por quê? Porque o emergencista é o cara que quer trabalhar no plantão. Né? Então aquilo ali não é o peso, né, a cruz dele, não. Aquilo ali é o ambiente que ele quer trabalhar, assim como o cara que gosta de trabalhar na enfermaria, o cara que gosta de operar, o cara que gosta de fazer tomografia. O emergencista gosta daquele ambiente que até então desorganizado, caótico, né, sem fluxo, e que agora com a sua especialização, o seu treinamento, 3 anos, variável, nos Estados Unidos varia de até 5 anos, tem país, Nova Zelândia, até 6 anos de residência. Então, primeiro vai mudar isso aí, né? Quando você vê, eu não gosto da plantão, não gosta, então não vai trabalhar na emergência, vai trabalhar em outra coisa, né? Porém, a gente sabe, na realidade, o que tem de inicial para as pessoas trabalharem quando saem da faculdade, muitas vezes, é a emergência, ainda. Isso vai mudar. Então, nos próximos 30 a 50 anos, nós vamos ter um crescimento progressivo, linear, né? Inclinado aí, da medicina emergência. Por quê? Porque nós temos muitos ambientes para poder trabalhar. Nós temos os hospitais, que precisam desse profissional como nunca, né? Nós temos o pré-hospitalar, que ele é todo hoje constituído de profissionais outros, né? São pessoas, na grande maioria, que são transeuntes, né? Tem algumas pessoas que trabalham na emergência, que gostam, né? Que não vão fazer residência, mas que vão certificar provavelmente pela associação, que vai continuar trabalhando, trabalha há 10 anos e gostou, né? Principalmente pré-hospitalar. Tem muita gente no pré-hospitalar que, por exemplo, cirurgião, clínico, que ele adotou, né, aquele ambiente como a vida dele. Aqui em Fortaleza nós temos vários exemplos, cirurgiões que deixaram a cirurgia, trabalham só no pré-hospitalar. Então essas pessoas vão provavelmente se agrupar, associações, né, a Abramed, e tentar crescer, né, certificar, tirar o certificado. E eu acho que nos próximos 30 anos nós temos universidade, nós temos UPAs, né? A partir de agora os professores de emergência serão emergencistas, já está acontecendo isso. A própria Unifor já tem vários emergencistas sendo professores, né, da coisa. Outras faculdades também vão acompanhar. Os concursos já são para emergencistas, né? Não é para trabalhar na emergência, é emergencista. Então, assim, eu vejo um grande proveito, grandes bênçãos aí para a medicina e emergência nos próximos 30 anos, porque o Brasil é muito grande, nós temos muita coisa muitos desafios a fazer, e a coisa vai crescer, né? Porque começamos com 2 residências aqui em Porto Alegre. Hoje eu acho que já tem provavelmente é mais de 100 residências já. Quase todo o estado tem a residência, ou mais de uma. Por exemplo, nós já temos 2 aqui, né? São Paulo tem várias, né, na capital e várias em cidades ali do interior, Minas Gerais, quase todo o estado tem o seu centro de treinamento. Então, assim, eu acho que quem quiser entrar na história é agora. Pegar o bonde da história, vai há muito espaço. Eu fazia um podcast que o nome era Residente Também é Gente. E eu conversando com a residente de São Paulo, né, vem fazer estágio aqui em Fortaleza,
Fortaleza é um polo de referência, como você disse, para o Brasil, para o mundo. Então, nós temos residentes de fora quase todo mês, Minas Gerais, São Paulo, do Nordeste mesmo, Maranhão, vem para cá e passa um mês aqui. Aí eu geralmente fazia esse podcast e eu perguntava, e aí, como é que está? Ela era mais ou menos novembro, ela ia terminar, né? Como é que está a coisa do emprego, da perspectiva? Esse doutor, eu tenho seis hospitais para escolher. E aí, e a remuneração? Que é outras dúvidas que as pessoas... mas vou fazer 3 anos de residência, mas vou ganhar igual um recém-formado. Acho que você está enganado. Né? Vai ganhar não. Os hospitais de São Paulo já estão acolhendo bastante esses profissionais, estão ganhando diferenciado. Aqui já é diferenciado, ganha diferente. Então, assim, são boas as perspectivas para o médico emergencista. É o último que a IA vai substituir, certo? Pode substituir qualquer médico, mas anestesiologista, emergencista, vai demorar, pode até ser, mas vai demorar. Né? Porque uma coisa é quanto de adrenalina eu vou fazer aqui agora, como é que eu vou reanimar? É agora, não dá para... Só se estiver na Skynet lá. Não dá tempo de digitar. Não dá tempo nem de digitar, vamos reanimar. Então vai ser um dos últimos profissionais, porque o cara disse aí, tem um cara que disse aí que em 10 anos os médicos iam ser substituídos, né? Ele só se for na cabeça dele mesmo, não vai nada. Esse pessoal fica fazendo esse terror. Médico vai ser um dos profissionais que dificilmente vai ser substituído. Vai ser substituído a mecânica da coisa. Vamos colher o exame, vamos pedir um exame, vamos fazer não sei o quê. É óbvio que isso aí, a parte burocrática, a parte mecânica é facilmente substituída. Mas a definição aqui, meu amigo, tem a definição que não vai ter robozinho que seja melhor do que essa cabeça aqui. E a parte humanística, né, doutor? O acolhimento, que hoje acaba também se tornando um diferencial para todos os médicos, né? Total. Essa parte do atendimento ao paciente, acolhimento e tudo mais. Principalmente depois da nossa pandemia, né? Que as pessoas ficaram mais frágeis, os distúrbios neurológicos e neuropsiquiátricos, vamos dizer assim, afloraram aí de uma maneira absurda, né? Hoje, eu digo, rapaz, quem está muito bem aí são os psiquiatras, né? Porque o que tem aí de gente precisando de uma ajuda, de um conselho, os psicólogos também, né? Então, não vai substituir, deixando de papo furado, não vai substituir o médico. O médico vai substituir com muita dificuldade, né? Até que você chegue a um nível de A, que eu acredito que chegue. As pessoas dizem, não pode chegar. Pode, claro que pode chegar. Né? A gente, quando era criança, tinha o Jetsons lá andando de carrinho, voador, né? Relógiozinho aqui. Quem dizia isso aí nunca vai acontecer, né? Tá aí tudo acontecendo. Então, vamos lá. Eu só achar que chegou no topo quando fizeram o transporte. O transporte, dizia assim, entrar numa cabine, eu vou almoçar lá em Paris. Aí, né? Tem um filme aí que já tentaram fazer isso. Segundo um colega meu, disse que é impossível fazer isso, porque tem que desacelerar as moléculas e depois para juntar. Não sei, vamos lá. Isso vai dizer a evolução. E, doutor, como você tocou nesse ponto, você acredita que se não fosse graças à medicina de emergência, a nossa realidade da Covid tinha sido diferente ou não afetava? Rapaz, você fez uma pergunta excelente. Né? Foi uma prova cabal, né, explícita da necessidade imperiosa desse profissional. Né? Acho que esse profissional foi para frente, ajudou bastante. Né? Pena que nós tínhamos poucos ainda no Brasil todo. No Brasil todo nós ainda somos poucos, somos 1000 e tantos profissionais. Né? Aqui no Ceará nós temos 80 registrados. Né? Mas esses que estavam deram assim, o sangue, foram para cima dessa pandemia, salvaram muita gente, ajudaram muitas pessoas, e as pessoas decentes, né, honestas, viram qual é a importância desse profissional. Na pandemia foi muito clara. Parece que, eu não sei, parece que foi uma coisa divina também, né? Vou dizer que foi bom não, então vamos me cancelar, né? Dizer que foi bom não foi bom não. Mas para a medicina de emergência, a demonstração desse profissional
foi assim de uma forma clara, explícita, como fez diferença, né? As pessoas brigavam para arranjar, para que esses profissionais fossem lá dar plantões nos seus hospitais. Vocês nem sabem assim, precisaria aqui de passar 10 horas contando as histórias, né, da pandemia e da participação desses profissionais. Essa pergunta foi excelente, ali fechou. Se alguém tinha alguma dúvida da importância da medicina de emergência, a pandemia veio para selar de uma vez por todas. E doutor, assim, atualmente a gente está vivendo uma realidade de várias faculdades de medicina sendo criadas, e tanto em capitais quanto no interior, e a gente sabe que a situação do interior é um pouco diferente, porque com a nossa rede de atenção acaba que aqueles pacientes mais graves, eles são destinados a grandes centros, que para o paciente isso é incrível, é muito bom, mas para o estudante de medicina que está ali estudando, vivendo a medicina, acaba que ele tem um certo limite de aprendizado, porque ele chega a um certo nível de complexidade na emergência que ele nunca vai chegar a ter esse conteúdo. E a gente vê algumas tentativas, né, de limitar essas faculdades como teste de proficiência, mas a gente vê que é um problema que a gente está vivendo na medicina. Várias faculdades, várias vagas sendo criadas. Como o senhor enxerga isso? O senhor acha que um médico, ele pode ser um médico só de ficha verde? Ou um médico, ele tem que ser emergencista por natureza? Bom, tem várias perguntas aí no meio, né? Vou deixar aqui. Primeiro, em relação ao número indiscriminado de faculdades, né? É muito preocupante, né? Na realidade, para não ser muito grosseiro, eu diria que é criminoso. O que estão fazendo no Brasil devia ser crime. Você abrir escolas que não vão oferecer a qualidade necessária para formar um profissional médico, né? Formar um profissional médico não é brincadeira, não se faz da maneira que está se fazendo no Brasil. Não existe essa abordagem que está sendo feita no Brasil em canto nenhum do mundo. Há uma total negligência com essa abertura. O nosso o Conselho Federal é contra, né? Acho que todas as entidades honestas são contra essa abertura indiscriminada. Nós, assim, como professor, a gente sente muita angústia, porque sabemos que não há como formar esse profissional do jeito que está se fazendo. Vai abrir um monte de faculdade que não tem hospital, né? Vão colocar tudo nos hospitais públicos que já estão abarrotados de estudantes, nem cabe mais, né? Não tem hospital, não tem gerenciamento, não tem número de professores qualificados para fazer essa universidade. Então é muito triste, na realidade é muito triste a gente ver esse panorama, esses cenários feitos de forma abrupta, irresponsável, né? É muito triste, eu vejo com muita tristeza, com muita preocupação, e é você, população, você, nós, né, a minha família, a sua família, que vai colher os frutos, né, dessa irresponsabilidade de um sistema que não está preocupado em oferecer qualidade para a população. É uma pena. Em relação à proficiência, talvez a gente essa é uma solicitação antiga, não é da agora. Há muito tempo, desde que eu era residente, já se falava disso, né? Até de se ter uma nova instituição, uma ordem como tem nos advogados, na OAB. Né? Eu acho que é interessante, sim. A gente precisa entender como é que isso vai acontecer, em que formato, né? Como é que vai agir as políticas do Brasil, que tudo no Brasil a gente tem um pé atrás, né? E como é que vai acontecer. Mas, em princípio, eu acho que a intenção é muito boa, né? A gente precisa realmente... E com a abertura dessas outras faculdades, aí que vai ser necessário mesmo tentar, pelo menos, fazer assim, uma análise melhor de como é que sai esse profissional, que eu já digo, não tenho a menor dúvida de como é que ele vai sair, né? Porque se uma universidade não tem escola, não tem hospital, esse cara vai trabalhar nos locais, né, fazer estágio em locais que provavelmente não terão
um acompanhamento próximo de um profissional mais qualificado. Então, é prever a certeza de um fracasso, né? Eu acredito, inclusive, que vai haver muita coisa diferente, porque Ceará vão ficar com 29, né, se eu não me engano. Eu acredito que muitos vão falir. Eu acho que eu não acredito, não é possível que exista tanta gente para pagar 15 mil reais, 12 mil reais numa faculdade que não vai te dar nem a metade do que é necessário para te formar como um profissional competente. Aí volta a questão da residência, que aí vai ficar mais importante do que nunca a realização da residência, né? Porque vai diferenciar, já é um diferencial hoje muito forte, a gente sabe disso. Não é que o profissional que não faça residência seja menor, mas não tem como você fazer uma residência onde você passa 3, 4 anos, 5 anos, 6 anos, trabalhando, treinando em cima daquilo que você quer fazer para a sua vida, né? Não tem, é diferente. É muito importante fazer a residência, que é outra coisa que nós estávamos comentando aqui, e eu deixo essa sugestão para os internos, principalmente, que os internos têm aquela história de, não, eu vou trabalhar 1 ano, vou trabalhar 2 anos para poder ajudar o dinheirinho para compensar, principalmente as pessoas que estão, logicamente, cada um tem a sua realidade, tem o seu perfil, mas assim, em princípio, eu sugiro que você busque fazer a residência e fazer a residência logo, de imediato, né? Porque você corre o risco de não retornar, porque as coisas que você vai obter com mais facilidades imediatas, elas são muito sacrificadas e você não vai suportar por muito tempo. Então, se você tem um problema financeiro, você precisa resgatar o mais rápido possível o pagamento, ou ajudar a sua família, tudo bem, isso é explicado se não for possível, mas façam de tudo para fazer a residência logo, porque aí depois aguenta mais uns 2, 3 anos aí, faça a sua residência, se proteja, se qualifique, e aí sim a medicina é a medicina que vai te dar algum retorno, algum resultado financeiro, inclusive, que é necessário. É outra coisa que as pessoas acham que médico não é para ganhar dinheiro, né? Essa coisa da coisa sagrada. Médico é um profissional que é mal pago, que trabalha muito, na sua grande maioria. Trabalha muito e é mal pago. E não cuida da saúde. É outra coisa que é extremamente interessante, né? Você é o profissional de saúde, mas não cuida da sua saúde. Então, faça a residência logo agora e tente arrumar, gerenciar a sua vida aí da melhor forma possível. Dr. Fred, pra gente ir finalizando aqui o nosso podcast de hoje. Já. Passa muito rápido o tempo. Já tá acabando já. Acho que se pudesse a gente passava o dia aqui conversando, eu acho que o senhor tem história pra contar aqui o dia todinho, se pudesse. Quem quiser ver os detalhes, vai aí no livro, né? Emergência Já, Amor Pra Sempre, uma história aí não contada, que tem os detalhes aí dessa luta que a gente teve. Perfeito, doutor. E pra gente terminar, eu queria propor aqui um bate-bola, 4 perguntinhas, e aí tentar ser uma resposta um pouco mais breve, né? Certo. E aí a primeira pergunta é, se você tivesse que resumir sua carreira em uma única palavra, qual seria e por quê? Amor. Amor? Por quê, doutor? Porque é o amor que faz a gente lutar. Quando você ama, você luta por cima de pau e pedra e pode vir fechado. Eu costumo dizer, eu recebi 3.355 nãos. Não pode fazer, mas a gente amava tanto, eu amo tanto essa profissão. Primeiro, ser médico é maravilhoso. Ser médico é maravilhoso. Não tem quem tire esse prazer, né? Olhem isso. Durante a sua vida você vai ter vários prazeres. Vai ser problema de diretores, problemas de gestores, problemas de não sei de quê. Mas não deixe que ninguém tire o prazer de você ser médico, de você poder ajudar as pessoas, de poder salvar vidas, de poder aliviar a dor, de poder melhorar a condição de uma pessoa. Isso ninguém tira. Então, é amor. Perfeita a resposta. E a outra seria, se você voltasse no tempo, faria algo diferente na sua trajetória profissional? Eu faria
eu queria fazer mais rápido as coisas, não tendo demorado tanto para acordar, mas acho que não, acho que eu fiz uma trajetória boa, né? Sempre guiado ali pela ética que ensinada pelas famílias, pelos meus pais. Procurei até hoje ser honesto e competente e sempre me qualificando, né? Estou agora vou fazer o pós-doutorado em Portugal, né? O pessoal diz, mas ele é doido, rapaz? Então vai inventar isso? Rapaz, não pode parar, a gente pode parar. Médico, exatamente, eu vou aproveitar, já que você deu a deixa, médico tem duas coisas que médico que quiser ser médico tem que ter. Se não tiver, pode fazer outra coisa, que é, primeiro, gostar das pessoas, né? Se você não gosta de gente, vá para outro campo. Não vá negócio de ser médico não, que não dá não. Médico tem que gostar de gente. E outra é gostar de estudar. Se você não gosta de estudar, também não vai ser médico não. Porque a gente vai estudar a vida toda. Eu espero estar com 100 anos, se Deus quiser, estudando, né? Aprendendo. Sempre a gente aprende. Todo dia a gente aprende alguma coisa. É fantástico ser médico. E ser emergencista é fantástico ao quadrado. Acho que quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que a gente sabe muito pouco. Sabe nada. A outra pergunta seria, como você quer ser lembrado dentro da história da medicina brasileira? Eu quero ser lembrado pelo profissional que lutou para que a gente tivesse uma emergência decente, com profissionais qualificados, com estrutura que seja razoável, né, que hoje nós não temos ainda. Nós temos muitos desafios, a falta de equipamentos, falta isso, falta aquilo. A gente vai chegar... Quando eu fundei a residência, que a gente teve a primeira aula da residência, um colega disse, quem sabe a gente vai ver a emergência como a gente vê nos programas americanos. Eu disse, nós vamos chegar lá um dia. O que é? Aquela coisa organizada, com fluxo, com um profissional qualificado, né? Não é faltando isso, faltando aquilo, toda hora tem isso, tem que brigar para receber o dinheiro. O cara fica 3 meses, 4 meses sem receber dinheiro. Tanta coisa que são os dissabores que eu digo da profissão, mas não deixe de ninguém tira o grande prazer de você ser médico. E para finalizar agora esse bate-bola, a última pergunta é voltado mais até como um recado para o estudante de medicina ou então residente que ainda está no início da vida profissional, acadêmica. Seria, olhando para o senhor há muitos anos atrás, né, nessa mesma faixa etária, qual seria o conselho que o senhor daria para o Dr. Fred Arnaud lá do início, né? É engraçado, já me fizeram essa pergunta. Eu acho que o grande conselho para o estudante é o basal, estudar. Estudar sempre, muito, saber, discutir, conhecer, ser humilde, né? Você jamais saberá tudo, jamais. Não adianta, a não ser que quando inventaram um chipzinho que a gente bote na cabeça, né? E com as IA agora a gente vai ficar mais burro ainda, porque tudo que a gente quer fazer, nem pensa direito, né? Mas a gente sabe que essa inteligência nem é inteligência, nem é artificial. Graças a Deus a gente vai demorar muito ainda sendo o cérebro chave do negócio. Então é estudar, né? Seguir a carreira ali traz várias tentativas de sair daquela coisa honesta, ética, como toda profissão. Então seguir um caminho, traçar um caminho e seguir dentro de uma ética, dentro de um comportamento cívico, pensando sempre no melhor para as pessoas, que esse é o nosso objetivo, é salvar vidas, é cuidar das pessoas, é tratar bem as pessoas. Se você fizer isso, pode ter certeza, o resto virá naturalmente. E eu acho que quem está ouvindo esse podcast e ainda discordar da importância da medicina de emergência é um louco. Ainda tem gente aí, viu? Tem uns malucos aí, cheio de maluco aí, achando... O maluco que discorda, ele só concorda quando vai a mãe dele lá na emergência e que pega um maluco que não sabe fazer as coisas, aí ele fica doido, aí pensa, né? Como eu já vi vários colegas me falar, rapaz, graças a Deus que estava a fulano de tal, emergencista lá naquele dia, salvou minha mãe, salvou meu pai, tratou minha mãe, não sei o quê. Eu já vi até essas histórias. Isso aí vai ser pro segundo livro. Então, doutor Fred, a gente queria agradecer mais uma vez. O senhor é um exemplo, né, de liderança para a gente e para
toda a sociedade brasileira, né? Um grande vibrador realmente da medicina, como a gente pôde ver aqui nessa conversa. E é uma honra, mais uma vez, ter a disponibilidade do senhor aqui para trocar essa conversa, né? Bem descontraída. E só temos a agradecer. Eu que agradeço, e eu fico muito satisfeito quando vejo acadêmicos, né, querendo, buscando os conhecimentos, discutindo, fazendo podcast, conversando. Isso é muito legal. Eu acho que, como professor, a gente fica muito contente em ver essa geração que quer buscar o melhor, o conhecimento. Isso, para mim, é muito gratificante. Então, foi muito bom estar aqui nesse momento com vocês. Parabéns a todos vocês com esse movimento todo da JETS, né, esse movimento que vocês criaram e inédito, né, no Brasil. E é o Ceará. O Ceará sempre tem essa coisa de ser o que vem antes. Pioneiro. Né? Pioneiro. O cabeção. É característica. Desde os escravos até a emergência, o Ceará é um dos pioneiros. Então, muito bom para estar com vocês. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui com mais esse podcast. Foi excelente. Obrigado, Rian, pela parceria aqui do host, dividindo aqui a mesa comigo. E é isso. É isso, pessoal. Foi um prazer ter apresentado um podcast aqui na JETS. Queria deixar o convite para vocês conhecerem o nosso projeto, seguir a gente nas redes sociais, curtirem, comentem, que a gente ainda vem com muita coisa boa aí no Brasil, tá bom? Até mais.